Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas e dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Então, Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53, que diz assim: Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus inicia essa passagem falando que ele vem para trazer fogo à terra e ele até mesmo gostaria que esse fogo já tivesse aceso. Aqui existem duas interpretações sobre o que seria esse fogo que Jesus traz à terra e que em algum sentido incendiaria a terra e que ele desejaria já estar aceso, né? Alguns autores vão trabalhar com a hipótese de que seja a descida do Espírito Santo, porque lá em Atos, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, o livro de Atos vai dizer que ele vem como línguas de fogo. Então, a ideia do fogo está muito relacionada também ao Espírito Santo na Bíblia, mas também está relacionada ao juízo de Deus. Então, existem essas duas hipóteses do fogo ser tanto a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, como também pode ser o juízo de Deus. E em ambas as interpretações, no entanto, elas vão causar efeitos muito parecidos, porque em ambos os casos, o resultado disso é que a diferença entre os discípulos de Jesus e mundo aqui entendido como as pessoas, organizações e entidades contrárias a Deus que vivem na Terra, a diferença entre esses dois grupos vai ficar cada vez maior. Vai haver uma separação cada vez maior entre esses dois grupos. E esse fogo, então, ele ainda não está aceso, não está queimando a terra ainda. Mas ele vai queimar a partir, então, da morte de Jesus, né? Do seu sacrifício. É a partir do sacrifício de Jesus que ambas as hipóteses, elas podem fazer sentido aqui, né? Que o Espírito Santo desce, ou que agora essa separação vai ser ainda maior e vai trazer mais juízo sobre as pessoas que não acreditam em Jesus Cristo. E aí Jesus traz novamente um desabafo que é sobre a sua morte no versículo 50. Mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize. Em outras passagens, Jesus também vai falar da sua morte, do seu sacrifício, como se fosse um batismo. Essa a ideia de que, da mesma forma que o batismo que Jesus fez com João Batista, ele representa a preparação de Jesus para a vocação que ele ia fazer, esse batismo de sofrimento, o batismo da morte de Jesus, é a consumação da sua obra. É a consumação de toda a sua vocação. Então, por isso que ele também vai falar de um batismo de morte aqui. E é interessante que, da mesma forma que Jesus é batizado por João para nos deixar um exemplo de que nós devemos também sermos batizados, ele também está mostrando aqui que, de alguma forma, esse batismo de sofrimento vai ser o batismo que os discípulos terão também. Não à toa os discípulos de Jesus, os apóstolos, sofreram muito em vida por defender e pregar o Evangelho, né? Pregar que Jesus ressuscitou dos mortos, que eles conviveram com Jesus e que ele é de fato Filho de Deus. E eles foram muito perseguidos e sofreram como Jesus sofreu na sua morte também. E é interessante que depois disso, então, Jesus vai falar no versículo 51, vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Porque existia uma ideia judaica muito forte que olhava para os textos do Antigo Testamento e via o Messias como um rei que viria para reinar e estabelecer a paz, colocando Israel como o topo das nações, estabelecendo a paz no mundo. Então Israel ia parar de sofrer, por assim dizer. Muitos judeus acreditavam, então, que o Messias ele seria esse rei físico
E é por esse e outros motivos que muitos judeus não acreditaram que Jesus seria o Messias, exatamente por ele não ter esse poder físico de rei. Só que Jesus está sendo claro aqui que essas pessoas estão entendendo errado as profecias. Isso vai acontecer, mas não agora. Agora o caminho, o batismo é de sofrimento. Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão, essa separação cada vez maior. Não é o que Jesus está falando para os discípulos não é essa expectativa que os judeus têm de mim, que vocês podem ter de mim, que está correta. A expectativa correta é que eu vim trazer divisão, eu vim trazer separação, eu vim para sofrer e para morrer. E todo aquele que me seguir vai sofrer e vai morrer. Vai ter perda em alguma coisa. Ninguém é seguidor de Jesus e não perde nada. Tem a vida 100% melhorada num sentido financeiro, num sentido material, etc. Nós sempre perdemos coisas por seguirmos Jesus. E é interessante que aí Jesus ele fala de uma divisão, só que de uma divisão no núcleo que as pessoas consideram o mais íntimo possível, no núcleo familiar. A partir do versículo 52, de agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3, Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha. Jesus, ele poderia dar outros exemplos aqui, mas ele dá exemplos das relações que nós consideramos as mais íntimas de todas, as mais profundas, que são as relações familiares, de um pai para um filho, de uma mãe para uma filha. Mas mesmo essas relações, para Jesus, mesmo essas relações, elas têm o risco de serem quebradas se isso nos impede de seguir a Cristo. E a conclusão que fica é que, de fato, Jesus está falando que segui-lo vai nos custar tudo. E que a gente deve estar preparado para isso. Porque ainda que nos custe tudo, é um tesouro maior do que tudo que nós temos. Então vale a pena mesmo assim. E que nós possamos nos lembrar dessas verdades. Lembrar que mesmo que nos custe tudo na nossa vida, seguir a Jesus vale a pena. Jesus é o grande tesouro que, noutra parábola, o cara acha no campo e ele vai e vende tudo que ele tem e ele compra o campo para ter o tesouro. Por que ele faz isso? Porque vale a pena. Seguir a Jesus nesse sentido vale a pena, e que possamos nos lembrar disso, que Deus nos ajude a nos lembrarmos sempre dessas verdades. Deus abençoe e até o próximo devocional.